Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de aprendermos história juntos e o tema da aula de hoje é muito legal. Nós vamos aprender sobre a proclamação da República, o momento em que o Brasil deixou de ser um império, deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Essa aula eu vou dividir ela em 3 partes. Na primeira parte nós vamos entender bem essas nomenclaturas, monarquia e república. Na segunda parte da aula nós vamos ver como é que o império se enfraqueceu. E na terceira e última parte vamos ver se essa transição política aconteceu de maneira tranquila ou se teve guerra. Bom, monarquia significa poder na mão de um. Mono significa um. Arquia significa poder. Então, na monarquia, nós temos todo o poder concentrados nas mãos de uma pessoa só, que é o rei. No caso do Brasil, Dom Pedro II. E na república, o que acontece na república? A república, ela é uma palavra que vem do latim res publica, que significa coisa pública. É uma forma de governo onde o povo elege um chefe de Estado para representá-los por um tempo determinado. É uma forma de governo onde a população pode participar da política. Então, aqui nós percebemos 2 características bastante distintas de um modelo para o outro. Na monarquia, nós temos o poder que emana do rei. Nós temos um rei que tem um cargo vitalício. Enquanto ele estiver vivo, ele será rei. E o seu sucessor será o seu filho. Então, nós temos uma dinastia. Eles não passaram por uma eleição. Eles não estão ocupando aquele cargo por conta da vontade popular. Já na República, todo o poder emana do povo. Não emana de uma pessoa só. E o chefe de Estado que está ali para administrar a nação, ele passou por uma eleição, ele foi eleito. Ele não vai exercer aquele cargo pela vida inteira, eternamente. Ele tem um prazo e quando esse prazo acabar, ele cai fora. E o seu sucessor também será uma pessoa eleita. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem essas nomenclaturas. Então, nós vamos agora para a segunda parte da aula entender como é que esse império, como é que essa instituição forte se enfraqueceu no Brasil durante o governo do Dom Pedro II. Bom, gente, 1888 aconteceu um marco na história do nosso país, que foi o fim da escravidão. Então, em 1888, nós temos a população negra tendo direito à liberdade, tendo o direito de decidir sobre sua própria vida, tendo o direito de ser um ser humano, com direitos. Só que, se por um lado nós temos uma parte da população feliz, por outro nós teremos uma parte da população revoltada. E essa parte da população revoltada é justamente as pessoas mais ricas do nosso país naquela época, que era a elite do café. O café era o produto mais vendido do Brasil, era o produto que mais o Brasil exportava. Então, a riqueza que vinha para o Brasil era graças ao café. O café era a base da economia brasileira daquela época. Então, se você tinha uma fazenda e na sua fazenda produzia-se café, você fazia parte dessa galerinha aí muito poderosa, chamada de elite. Só que essa galerinha tem muitos escravos para trabalhar para eles de graça. Só que esses escravos, eles foram comprados. E o valor de um escravo, minha gente, era muito caro. Então, se você tinha 1000 escravos, aquilo era uma representação social. O fazendeirão que tinha muitos escravos era visto como um homem extremamente poderoso. Então, imagina só, esse cara que gastou uma grana comprando escravos e que tem aquela mão de obra gratuita, vendo seus escravos indo embora.
esse cara vai se revoltar com o imperador do Brasil. Porque a elite do café apoiava o império, apoiava Dom Pedro II. E pressionou para que ele não colocasse fim à escravidão, mas o fim da escravidão chegou. O Brasil estava sendo muito pressionado pela Inglaterra para que o fim da escravidão no Brasil chegasse. Só que essa elite do café, que era considerada a quem trazia riqueza para o Brasil, se revolta contra o imperador. Só que não é somente essa elite do café que está insatisfeita com o império. Nós temos a Igreja Católica. A Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. O Brasil, naquela época, não era um país laico, um país que não permitia que a religião interferisse no Estado. Naquela época, você tinha que ser católico. Você tinha que ser católico. Só que o Dom Pedro II arrumou uma treta com o Papa. E aí já não ficou bem. A Igreja Católica ficou contra o imperador Dom Pedro II. E nós temos mais uma classe insatisfeita com o imperador, que é o exército. O exército brasileiro também está contra o imperador, mas por quê? Teve uma guerra, a Guerra do Paraguai. Foi uma das guerras mais sangrentas da América Latina. E esses soldados brasileiros foram lutar nessa guerra, arriscaram suas vidas, viram seus companheiros morrerem, chegaram no Brasil acreditaram que eles iam ser tratados como heróis, acreditaram que eles iam receber algum tipo de honraria por parte do imperador, melhoria nas condições do seu trabalho. Claro, eles estavam ali arriscando a vida em prol da nação. Só quando eles chegam no Brasil, não é isso que acontece. Eles não recebem nenhum tipo de bonificação, nenhum tipo de honraria, nenhum tipo de melhor condição de salário, de trabalho. Muito pelo contrário, o que eles recebem é uma censura. A imprensa brasileira foi atrás desses soldados para entrevistá-los, para saber como é que foi a guerra. Só que aí o imperador proibiu eles de dar entrevistas e ainda chegou para o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar de patente altíssima, e disse: proíba eles de dar entrevista. E se tiver algum soldado dando entrevista, prenda. E se você não prender, quem vai ser preso é você. O Deodoro da Fonseca, ele não prendeu ninguém e também não foi preso, mas ele foi destituído do seu cargo, porque ele se recusou a prender um dos seus companheiros. Então os soldados viram aquela cena: cara, eu arrisquei minha vida, eu fui para a guerra e esse imperador não fez nada para salvar, para ajudar a nossa vida lá. A gente chegou aqui no Brasil, na nossa terra, depois de ver nossos companheiros morrer e não recebemos nenhum tipo de bonificação. O cara vem com ameaça e ainda retira o nosso líder do cargo. Então o exército brasileiro definitivamente não está mais apoiando o imperador Dom Pedro II. E mais uma classe da população brasileira também está contra, que é a classe média. A classe média do Brasil quer participar da política. E eles estavam também cansados de pagar tantos impostos. Então nós temos a elite do café, a elite mais poderosa do Brasil, contra o imperador. A Igreja Católica, a religião oficial do Brasil, contra o imperador. O exército brasileiro contra o imperador. A classe média contra o imperador. Então, o Dom Pedro II tem uma baita de uma oposição. Mas e o povão? Como é que o povo via Dom Pedro II? Dom Pedro II, ele era visto como um protetor. As pessoas gostavam do imperador, não queriam que o império acabasse. E por quê? Porque aquela imagem, até mesmo na comunidade negra, a imagem de que o cara foi quem botou o fim da escravidão pegou. Até hoje existem pessoas que acham a princesa Isabel uma mulher de coração bom, a mulher que libertou os escravos. Só que nós sabemos que existiu muitas coisinhas mais para que o fim da escravidão chegasse ao Brasil.
houve uma pressão. Eles não fizeram isso de livre e espontânea vontade, porque tinham amor no coração, porque viam os negros como um ser humano digno de direitos. Houve uma pressão que o Brasil sofreu para que o fim da escravidão chegasse. Mas aquela fama, a gente está falando de uma época onde as pessoas não tinham informação. A fama pegou e muitas pessoas apoiavam o Dom Pedro II por conta disso. E também existia um medo pelo que é novo. A República era uma coisa muito nova, ninguém sabia muito bem o que era isso. E quem era uma parte das pessoas que eram a favor dessa República era justamente aqueles fazendeiros do café que eram contra o fim da escravidão. Então existiam pessoas que tinham medo dessa tal República e que não queria que o Dom Pedro II deixasse de ser o nosso imperador. Então essa foi a nossa segunda parte da nossa aula de hoje, que foi para entender como é que esse império se enfraqueceu. Ele se enfraqueceu porque ele perdeu o apoio de pessoas muito poderosas, perdeu o apoio das pessoas que traziam a economia do país, perderam o apoio de pessoas que exerciam uma certa influência religiosa na nação e do exército brasileiro. Então o imperador do Brasil definitivamente tem uma oposição pesada no seu governo. Bom, chegamos na terceira e última parte da nossa aula, que é para tentar entender se houve guerra, se houve algum tipo de conflito armado, se teve morte nesse processo de transição de império para uma república. No dia 15 de novembro de 1889, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com centenas de soldados, se movimentando nas ruas do Rio de Janeiro. A intenção deles nesse dia era destituir o chefe do gabinete imperial, que era o Visconde de Ouro Preto. Só que nesse dia ouviu-se um boato de que o imperador Dom Pedro II tinha mandado prendê-lo. Quando ele ficou sabendo dessa história nesse dia, ele ficou revoltado. Deram um cavalo para ele, ele subiu nesse cavalo e foi até um parque do Rio de Janeiro, onde fez um discurso de poucas palavras, e nesse momento é considerado o fim do Império e o início da República. No dia 16 de novembro de 1989, ou seja, um dia depois desse discurso do Marechal Deodoro da Fonseca, nós temos o Major Frederico Solon entregando um aviso para o Dom Pedro II, dizendo que ele tem que ir embora do Brasil e se exilar na Europa. O Dom Pedro II achou que era uma pegadinha, só que aí ele viu que a realidade bateu a porta e que ele não tinha apoio do exército, não tinha apoio dos mais ricos do Brasil e tinha que ir embora. Então a família real, ela foi exilada do Brasil, ficaram proibidos de botarem os pés no território brasileiro. Mas aí você pode se perguntar, nossa, mas foi tão simples assim? De certa forma foi, porque ele perdeu o apoio dos mais poderosos do Brasil. E no Brasil, se você não tem apoio de pessoas que te sustentem, você não dura, não adianta, pode ser até um imperador. Ele foi expulso junto com toda a família a família real, ela só pôde retornar ao Brasil, só teve uma autorização lá em 1920. E nós estamos em 1989, que foi o ano que aconteceu o fim do Império. É o ano em que a República nasce no Brasil. 15 de novembro de 1889. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Dá seu like, por favor, se inscreve no canal se você gostou, escreve aí nos comentários qualquer dúvida, sugestão de aula, fique à vontade, críticas também, e sejam bem-vindos ao canal e até a próxima videoaula, que provavelmente vai ser sobre o primeiro presidente do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente foi um militar, então nos vemos lá. Tchau!